Aí eu falei, meu marido morreu assim 15 dias, sabe? Foi o tempo assim, todos nós ficamos doentes. Eu moro no condomínio e eu me senti excluída no condomínio. Eu fiquei muito mal mesmo, sabe? Aí um dia eu tava com muita falta de ar, meu marido internado, meu pai internado, eu já tava entubado. E eu abri a porta da minha garagem, a porta da garagem aquela que levanta. Abri, peguei a cadeira e sentei, porque eu tava com muita falta de ar, só eu e a Esther em casa. Aí a Cíntia na hora já ligou. Dona Cleonice, o que a senhora está fazendo aí fora? A senhora está sabendo que a senhora está com a doença? Aí eu falei para ela, olha, eu sei que eu estou com a doença, eu fui a primeira a colocar no grupo do condomínio que em casa a gente estava com a doença. Só que tem uma coisa, eu estou com muita falta de ar, eu estou dentro da minha garagem. Se a senhora não tem máscara, eu estou indo levar para a senhora. Aí eu entrei, chorei, porque estava um momento crítico, difícil mesmo. Aí passou uma semana, os dois morreram. Aí no primeiro dia que eu fui na minha casa, eu encontrei com ela baixou a cabeça, eu tenho amizade com ela. Meu coração não tem lugar para mágoa para ninguém. A portinha da mágoa está muito bem trancada. Fechei, sabe? Foi daí meu filho falou, mãe, por que você não muda? Eu falei, filho, não gosto tanto daqui, mas quando Deus trabalha, abriu uma casa para alugar do lado onde era meu salão. Eu aluguei, morei ali eu montei uma loja, a Fofinhas Charmosa. Mas depois de uns 4 anos morando na cidade, eu voltei para o condomínio, porque a pessoa que estava morando lá estava judiando muito da minha casa, só que a Cíntia não aceita comércio dentro. Fui convidada, ia ter uma reunião lá no fórum, num lugar daqueles. Ia ter muita gente importante lá, e seria sobre os direitos da mulher, sobre a Lei Maria da Penha, e seria também direitos da adolescente e das crianças. Aí, quando chegou na hora, tinha muitas pessoas importantes, as pessoas podiam falar. E lá eu peguei, levantei a mão, falei, eu preciso de contar. Aí eu levantei a mão e eu falei, olha, eu acho que tem muita coisa errada, muita coisa mal feita em todas essas leis. Eu estava amparada pela Lei Maria da Penha quando eu separei. Sabe, eu tinha assim, meu marido era uma excelente pessoa, era um homem maravilhoso, mas quando bebia, ele se transformava. Então tinha vários BO. Aí quando eu vi que não dava mais, eu procurei um advogado, eu entrei em separação de corpos. Aí o juiz, ele mandou que era para mim sair da minha casa, eu trabalhava na minha casa, eu tinha um ponto de comércio dentro da minha casa, na minha garagem. Eu trabalhava só com o meu filho menor, que na época meu filho tinha 15 anos. E deixar tudo para ele. Eu achei um absurdo mesmo. Aluguei outra casa, sabe, dividi as coisas como tinha que ser, mas levei minhas coisas e levei meu filho comigo. Aí foi onde eu falei, levantei a mão e falei tudo isso, todos se calaram. Falei, olha, eu tenho uma criança que eu cuido dela desde que ela nasceu. A mãe dela morreu assim que ela nasceu, com 3 meses. E a minha filha, eu tenho a guarda dela. O pai biológico dela, que é meu enteado, ele nunca ligou para a criança, nunca deu nada. Mas quando a criança fez 3 anos, ele deu uma festa, pediu para fazer uma festa para a criança. Como eu nunca afastei ele dela, eu aceitei de fazer a festa. Ele levou a criança, só que daí, na época, ele estava com uma mulher mais velha que ele, tinha casado. Ela entrou na justiça para pegar o direito de ficar com a criança. Eu concordei. Quando foi um dia, eu questionei, porque ela queria a criança só ficar finais de semana, ela não queria cuidar da criança. Aí, quando foi um dia, a criança estava na guarda dela, quando eu fui embora para casa do meu marido passou num bar ponto de droga, ela estava com a criança lá. Eu fui na delegacia, fazer um BO, o delegado simplesmente era um chato, falou para mim que na segunda-feira era para mim ir atrás de ver meus direitos, de reclamar. Então, onde está o direito? Onde está aí que está cuidando ou que está protegendo? Sabe? Para provar, como diz, passou, hoje a gente tem amizade, ele tem um filho, sabe? O filho dele, com a Esther, que é a minha criança do coração, estudava na mesma escola, ele levava, porque hoje a gente está junto, tá? Ele é pai dos meus filhos, ele é pai dos meus filhos, nada mais que isso. Minha família, a família Pavreto, eles não são assim, muitas pessoas, tem um tanto deles em Taubaté que a gente não conhece. O meu bisavô, ele veio da França quando teve aquela guerra da França lá em 1900 antigamente. Aí, quando chegou no Brasil,
Ele, lá na França, ele era professor, ele veio trabalhar na roça. A quem contava essa história era, né, os antecedentes. Aí ele veio trabalhar na roça, ele conheceu minha avó era descendente de Índia. Ele tinha mais de 40 anos, minha avó tinha 13 anos, sabe? Meu bisavô era bravo, morreu por briga de divisão de terra. Ele fazia cerca no lugar, o vizinho vinha e tirava a cerca, e morava na roça. Fazia a cerca, o vizinho um dia, daí ele foi lá, brigou com o vizinho deu tacou enxadão na cabeça dele. Aí ele veio pra casa, como daí teve uma infecção, porque teve dengue, sabe? A minha família não é tão grande, assim, a parte do meu pai, nós somos nove filhos. Sabe, minha mãe com 33 anos tinha 10 filhos. Minha mãe sofreu muito, ela morreu com 57 anos com infarto fulminante, que ela tinha um diabetes alto. Meu pai viveu mais, meu pai morreu com 82 anos porque o Covid levou. Meu pai tinha namorado, meu pai era uma besta, e eu cuidava dele o tempo todo, ele estava o tempo todo comigo. Como diz, eu era cuidadora, eu era a que tomava conta dos negócios dele, eu dirigia para ele e tudo. Até assim eu colocar comida no prato, ele dizia que eu fazia melhor. Mas, sabe, meus irmãos, são uma benção, a gente é muito unido mesmo. Eles são muito apegados comigo, porque eu fui tipo mãezona de todos eles, que eu só não cuidei da minha irmã mais velha. Mas os outros irmãos, tudo a minha mãe ganhava e jogava na minha mão. Eu com 12 anos, eu cuidava dos meus 6 irmãos. Sabe, tudo jogava na minha mão. Você nascia, jogava, porque coitada, ela trabalhava muito, sabe? Então era eu que cuidava deles. Sabe? A gente ia a pé pra roça, era muito sofrimento, a gente trabalhava para ajudar, eu trabalhava em casa, sabe, a gente tinha assim, trabalhava para ajudar o meu pai, sempre ajudou. Você tá querendo deixar crescer, né, Fátima? Eu queria deixar, mas... O seu marido tá reclamando? Nossa, só tá falando. Então, se a gente fizesse um relaxamento nele para você, aqui já dá até você fazer uma progressiva nele, Dá. Aí ele ia ficar lisinho. E depois tem que usar secador? Não, progressiva não. Não, o meu foi feito botox, olha aqui com parecinho, ó. O meu é armado igual o seu. A mulher lá disse que ia fazer para mim. Então, o que eu posso fazer para você fazer esse botox? Acertar a sua franja. Olha, eu acho que se você tá querendo deixar ele crescer, você fazia isso. A gente acerta a sua franja, acerta a sua nuquinha, fazer um corte tipo no estilo dos modernos agora. Aí se você fez a progressiva e não gostou, você pode voltar, eu recorto ele todo, aí tá incluso já no que você me pagou. Tá bom? Se a Fabiana faz também. Se você quiser, a Fabiana faz o meu. O que eu vou fazer? Vou acertar. Olha, aqui já dá pra pegar pra fazer. Olha, dá pra pegar, tá vendo? Então aqui eu não vou mexer. Aí depois, se você dizer, nisso não gostei, você vem e eu recorto. Tá lá? Tá bem, graças a Deus. Quando você vai pra lá? Eu vou em dezembro. Passar o Natal e Ano Novo. Que legal. Eu vou não vai. Você vai ter que fazer logo. Menina, ele veio lá, como diz, lá do fim do mundo. Aí meu pai não queria que casasse com ele, né? Porque imagina, meu pai não queria. Aí quando eu casei, um ano depois já estava casado. Aí quando da primeira vez que eu tive problema com ele, eu estava com um ano de casada. Aí eu voltei para casa do meu pai. Toda feliz, ele me recebeu, né? Quando meu pai chegou do serviço, perguntou, o que a Camila está fazendo aqui? Aí minha mãe falou, né? Ele tinha judiado de mim. Meu pai, eu não queria que você casasse, eu não te avisei, vai voltar para sua casa. Aí quando eu separei dele, meu pai, nossa filha, tantos anos você casada com ele, 25 anos, e agora você vai largar dele? Né? Eu falei, pai, agora é a hora, porque agora eu não preciso de ninguém financeiramente. Naquela época eu precisava. E como diz, aí passou. Lá, eu levo você, estou construindo lá. Daqui 2 anos, se Deus permitir, eu vou morar lá, tudo na casinha. Tem a casa que eu fui criada, ficou pra mim com a morte do meu pai, mas só que eu dei pro meu filho. Tava precisando de cuidado, aí o meu filho dei pra ele. Agora eu tô fazendo uma outra casa pra mim morar com o meu bem, meu filho tá ficando lindo. Tá ficando lindo, ele tá plantando, tem um monte de árvore frutífera plantada, tava muito descuidado.
A casa do pai para mim, porque o pai queria, sabe? O pai queria que, né, que eu ficasse com a casa. Excelente aluna, sabe? Com 9 anos eu já tinha terminado, porque na roça só tinha até a 4ª série. Passou para a 4ª e saí. Aí quando eu separei do meu ex-marido, aí eu fui matricular meu filho, que ele tinha parado de estudar no João Feliciano. Aí chegou lá e falei, nossa, por que eu não posso voltar a estudar? Eu me matriculei, eu terminei, o 2º grau eu terminei, levando meu filho junto. Aí sempre meu filho brincou comigo, mãe, vamos fazer uma faculdade junto? Eu falei, sai fora, que meu tempo já deu. Como diz, é tudo de qualquer jeito, né? Eu estava tendo dificuldade em matemática, eu falei pro professor, eu tô tendo dificuldade em matemática, porque eu não aceitava de fazer por cima. Só que ele falou, Clarice, você vai fazer uma faculdade? Eu falei, não sei. Vai como tá. Aí, como disse, terminei o 2º grau, mas muita coisa eu nem aprendi nada. Antes eu trabalhava na minha casa, eu tinha a loja de roupinhas charmosas, que é roupa para quem é gordinha. Tem bastante mercadoria. Como eu mudei para o condomínio e a síndica não aceita, então as roupas estão todas em malas. Aqui no salão não tem espaço, porque daí fica muita bagunça, mas eu gostaria muito de continuar com as roupas, como diz. Baixei o preço para poder passar, mas assim, os meus planos para o ano que vem, a minha filha vai parar de trabalhar comigo, aí eu vou continuar com a lojinha. Não vou ter tanta mercadoria como eu tenho, eu ia em muitos lugares buscar. Onde eu ia viajar, eu trazia peças. Mas aí é muito assim, tem bastante coisa bonita, preço bom, porque a moda do plus size é caro, qualquer pecinha que você vai pegar, então, e eu, assim, valorizava muito isso, de pegar o preço bom. O Botox, ela tira todo esse volume do cabelo dela, aí vai ficar um Chanel bonito, porque agora tá usando muito, faz tempo que ela tá querendo o cabelo dela mais compridinho. Tá vendo? Olha aqui, ó. Menina, olha aqui, ó, eu tô com várias malas no carro lá, que eu ia. Aí não sei, a gente podia marcar